Sempre fui o capanga do Felipe. Eu estava disposto a receber ordens dele, porque era irresistível. Mas este verão, ele mudou de repente. Começou a sussurrar, querida, segurando-me nos seus braços a altas horas da noite e beijando-me a testa. Pensei que era um presente do destino para mim. Durante todo o verão, entreguei-me a esta doce ilusão. Até ao primeiro dia de aulas, alguém o arrastou para a frente de todos, troçando com os dentes cerrados. Santiago, como te atreves a tocar na minha gente quando eu não estou por perto? Eu fiquei atordoado. Nesse momento, percebi que a pessoa que esteve ao meu lado durante todo o verão não era o Felipe. Às 23 horas, recebi uma chamada do Felipe. O seu tom era frio e disse apenas algumas palavras. Encontra-me no lugar de sempre. Com isto, desligou, sem sequer me dar a hipótese de falar. Franzi o sobrolho, um pouco relutante. Primeiro, estava exausta depois de ler o dia todo. Segundo, sempre que ia buscar o Felipe, ele fazia-me sempre esperar muito tempo. Cada vez que o Felipe e os amigos saíam, era pelo menos 1 ou 2 horas da tarde. E eu tinha aulas amanhã de manhã. Depois de pensar um pouco, mudei de roupa e saí do dormitório. Eu planeava esclarecer as coisas com o Felipe hoje. 2. Como era de esperar, o Felipe e os amigos não tinham qualquer intenção de sair quando cheguei. Encontrei um canto tranquilo e sentei-me. Alguém reparou em mim e gritou com um sorriso, Irmão Felipe, o seu pequeno seguidor está aqui. Olhei para ele, mas depois de pensar um pouco, não me consegui lembrar de quem era esta pessoa. Mas assim que ele disse isto, consegui sentir o Felipe e vários dos seus amigos a olharem para mim. O Felipe terminou a sua bebida antes de me acenar. Fiquei parada e disse calmamente, tenho aulas amanhã de manhã. Antes que Felipe pudesse falar, o seu amigo interrompeu, qual é o problema de termos aulas amanhã? Não costumas esperar até terminarmos para levar o irmão Felipe a casa? Como é que a sua aula se compara com a do irmão Felipe? A malícia no seu tom era tão óbvia que alguém riu alto. Continuei a olhar para o Felipe, que estava sentado no meio. Serviu-se de mais uma bebida antes de olhar para mim. Lucas, ainda não acabei. A implicação era que ele não iria embora. Eu estava a ficar irritado. Olhei para ele seriamente e disse, então podes divertir-te. Eu vou para casa. E esta é a última vez. Não me ligues mais para te ir buscar. Era a mesma pessoa que tinha falado antes. Pareceu ter ouvido algo engraçado e empurrou o Felipe. Irmão Felipe, olha, o teu pequeno seguidor está zangado. Não queres ir confortá-lo? Não queria ficar mais tempo e virei-me para ir embora. O Felipe chamou-me, Lucas, vai-te embora agora. Não vai ser assim tão fácil voltar da próxima vez. O seu tom era carregado de ameaça. Virei-lhe as costas e revirei os olhos. Como é que eu não tinha percebido antes que o Felipe estava doente, e bastante doente, já agora? Ignorei-o e, naturalmente, não vi o súbito escurecer dos olhos de Felipe. Mas, ao sair da sala privada, julguei ter ouvido novamente a voz do Felipe. É apenas um cãozinho rabugento. Não precisa de o persuadir. Ele volta daqui a uns dias, todo irritado. Ignorei-o e apanhei o elevador para o átrio do primeiro andar. A música do bar estava tão alta que me magoava os ouvidos, e dirigi-me rapidamente para a porta, evitando a multidão. Mas, assim que cheguei à porta, alguém agarrou-me, de repente, a mão, que estava pendurada ao meu lado direito. Então, uma força puxou-me para mais perto, acompanhada de um aviso para ter cuidado. Instintivamente, olhei para baixo e vi que alguém tinha partido uma garrafa à minha frente, deixando um monte de bebida e pedaços de vidro no chão. Estava tão absorto nos meus pensamentos que quase a pisei. Um leve aroma a álcool invadiu o meu nariz, misturado com um toque cítrico. Fiquei um pouco atordoado. Eu já tinha sentido este cheiro no Felipe antes. Só quando fui levado para o exterior é que recuperei os sentidos. Uma voz familiar soou-me novamente ao ouvido, Lucas, recupera os sentidos. Franzi a testa, pensando. Seguiu-me para fora, sabia o meu nome e o leve aroma cítrico. Hesitante, dirigi-me à pessoa que estava à minha frente, Felipe. Depois de dizer isto, esperei em silêncio pela sua reação. Ele não disse nada. Não consegui evitar esfregar as mãos, sentindo-me um pouco nervoso. Muitas pessoas na escola sabiam que eu era seguidor do Felipe e ouviam-no atentamente. Mas poucos sabiam que eu tinha cegueira facial. Não conseguia identificar alguém olhando para o rosto. Isto era algo que só as pessoas do nosso dormitório sabiam. Eu não queria mesmo que o Felipe soubesse. No momento em que me perguntava se tinha ligado para a pessoa errada, a pessoa à minha frente cantarolou baixinho. Hesitei um pouco, intrigada, e perguntei, não queres brincar mais? Desta vez, respondeu rapidamente, não. Achei o Felipe um pouco estranho esta noite. Franzi a testa. As luzes da sala privada estavam fracas e não conseguia ver bem o que o Felipe tinha vestido. A pessoa à minha frente disse rapidamente, não queria dizer o que acabei de dizer. Desculpe. Não me estou a sentir bem esta noite e não quero mesmo brincar. Queres ir para casa?
Ao ouvir isto, senti-me finalmente aliviada. Porque o Filipe sempre foi assim. Foi sempre rude comigo na frente dos outros. Mas quando estávamos sozinhos, ele foi bastante simpático comigo. Na verdade, fiquei um pouco zangado com o que o Filipe tinha dito, mas ele já me tinha ajudado uma vez. Não me podia dar ao luxo de o ignorar, por isso disse secamente, vamos lá. O bar estava cheio de carros, por isso andámos um pouco mais para apanhar um táxi de volta para o campus. Olhei para as bancas de comida à beira da estrada e não consegui evitar engolir. Eu estava com um pouco de fome. Nesse momento, o Filipe, que estava ao meu lado, parou de repente. Lucas, estou com fome. O que é que quer? Eu pago-lhe. Fiquei atordoado. 10 minutos depois, o Filipe e eu estávamos agachados à beira da estrada, cada um segurando uma tigela de massa agridoce. Mas ainda parecia um pouco mágico. Não pensei muito nisso e limitei-me a baixar a cabeça para sorver os meus nudos. Estava tão absorto na comida que nem me apercebi que o Filipe tinha dado uma dentada no macarrão. Depois de terminarmos, apanhámos um táxi de volta para o campus. Eu e o Filipe não estávamos na mesma faculdade e não vivíamos no mesmo dormitório. Como o meu dormitório ficava no andar de cima do Filipe, costumava deixá-lo antes de voltar para o meu. Mas hoje, ainda antes de entrar no dormitório, o Filipe parou de repente. Sobe-se primeiro. Vou esperar alguém aqui. Ignorei-o e voltei para o dormitório. Quando cheguei, olhei em redor e vi apenas 2 colegas de quarto. Instintivamente, olhei para a mesa vazia. Um colega de quarto estava a jogar. O outro colega de quarto disse, não perguntem quem somos. O Santiago não está aqui. Na verdade, dava-me muito bem com os meus 2 colegas de quarto. Exceto o Santiago. Ao longo do semestre, não troquei mais de 5 frases com o Santiago. Ele era tão frio, geralmente reservado e raramente ficava no dormitório. Assenti, abanando a cabeça e preparando-me para tomar banho. Quando acabei de me arranjar, estava exausta e a cama do Santiago ainda estava vazia. Ele ainda não tinha voltado. Estava com tanto sono que fiquei a mexer no telemóvel durante um tempo antes de ir para a cama. Enquanto adormecia, ouvi a voz do meu colega de quarto lá de baixo. Olá, Santiago, voltaste. Passados alguns segundos, alguém murmurou, Por algum motivo, a voz soou familiar. Parecia que a tinha ouvido há pouco tempo. Onde é que eu já a tinha ouvido antes? 4. Pensei que tinha deixado tudo claro com o Filipe esta noite, mas na noite seguinte recebi outra mensagem dele. Lucas, vou dar-te uma oportunidade. Apanha-me no lugar de sempre. Posso fingir que não aconteceu nada naquela noite. Fiquei chocada. Como pôde o Filipe mudar tão drasticamente em apenas uma noite? Depois de pensar um pouco, decidi bloqueá-lo sem hesitar. Era a semana dos exames finais e eu estava tão concentrada nos exames que não via o Filipe há séculos. Senti-me aliviada. Mesmo sem ele estar lá, continuei a receber mensagens dele. Ou pedindo-me para o ir buscar, ou partilhando as suas experiências e encontros. Bloqueei todas as mensagens que ele enviou. Só no dia seguinte aos meus exames, quando regressei ao dormitório e liguei o telemóvel, recebi uma mensagem do Filipe. Estavam a planear uma viagem à cidade C durante o verão, depois dos exames, e perguntaram-me se eu iria. Enviou então uma mensagem a informar quem iria e em que dia. O Filipe adorava jogar e divertiu-se imenso, mas eu não queria ir com ele. Assim, enviei uma mensagem a dizer que não ia, que voltava para casa, e bloqueei o número dele. Terminei os meus exames mais cedo, arrumei as minhas coisas, despedi-me dos meus colegas de quarto e arrumei a mala para voltar para a casa que os meus pais me compraram. Eu não estava realmente a planear voltar para casa, estava apenas a tentar evitar que o Filipe me incomodasse novamente. Os meus 2 colegas de quarto ainda estavam a fazer as malas, e olhei para a cama do Santiago. A sua mesa estava vazia, os poucos livros e garrafas de água que normalmente lá ficavam tinham desaparecido. Fiquei um pouco chocada por Santiago ter feito as malas e ter ido embora tão cedo. Deixei de pensar nele e fui em direção ao portão da escola com a minha mala. O sol estava a ficar um pouco forte, e encolhi-me debaixo de uma árvore, prestes a apanhar um táxi. Até que uma figura familiar se aproximou de mim. Olhei para o seu rosto por um momento, sentindo-me completamente perdida. Mas o leve aroma cítrico voltou a invadir-me. E o blusão que tinha vestido, o mesmo que eu tinha visto o Filipe usar quando o fui buscar. Eu congelei. Filipe. Não deveria estar a fazer as malas para sair e brincar? Perguntei timidamente, Filipe. O homem à minha frente, ainda a respirar levemente, cantarolou. Lucas. Um pensamento ocorreu-me e abri o telemóvel. Havia uma nova mensagem. Era de um número desconhecido. Dizia, Lucas, podes, por favor, deixar de ser tão irracional. Não gostava de me seguir por aí. Por que é que nem se arrisca agora? Eu queria praguejar ali mesmo. Mas depois percebi que algo estava errado. O Filipe não estava mesmo à minha frente. Apontei o telemóvel para a pessoa que estava à minha frente e franzi o sobrolho. Filipe, não estás mesmo à minha frente.
Por que é que me estás a mandar mensagens? 5. Olhei fixamente nos olhos da pessoa. Vi que não pareceu nervoso depois de dizer isso, apenas um pouco de embaraço. Ele explicou em voz baixa: não tenho assim tantos números para te enviar mensagens. Pedi aos meus amigos para te enviarem mensagens quando tivessem tempo. Disse-o com tanta naturalidade que me deixou sem palavras. Mas, pensando bem, fazia sentido. Eu não queria discutir com ele sobre isso. Ocorreu-me algo e perguntei, confusa: não vai sair com eles? Porque está aqui agora. Ele manteve-se calmo. Eu devia ter ido, mas discuti com o meu pai enquanto estava a fazer as malas e ele bloqueou-me o telefone. Eu simplesmente não queria ir. Filipe já tinha referido esta situação várias vezes. A forma que os seus pais encontraram para o controlar foi bloquear o telefone daquele jovem. Abanei a cabeça e fiquei em silêncio. A atmosfera tornou-se estranha. Verifiquei o meu telefone para ver onde o meu táxi tinha chegado. Durante o feriado, os táxis estavam tão cheios que já tinham passado quase 10 minutos, e ninguém tinha aceito o meu pedido. Quando estava prestes a cancelar e a ligar novamente, a pessoa à minha frente olhou para o meu telemóvel e disse: Lucas, deixa-me levar-te a casa. Instintivamente, quis recusar. Ele respondeu rapidamente: estou sem dinheiro e não quero ir para casa, por isso porque é que não me acolhes durante algum tempo? O seu tom era lamentável, mas um pouco rígido. Era como se não estivesse muito habituado a falar naquele tom. No passado, eu teria recusado de imediato, tanto mais que essa pessoa era o Filipe. Mas depois de pensar no que ele tinha acabado de dizer, hesitei por alguns segundos antes de concordar. A pessoa à minha frente pegou imediatamente na minha mala, como se temesse que eu me arrependesse. Esta foi a primeira vez que levei alguém a esta casa. Os meus pais compraram-ma quando eu estava na faculdade, preocupados que eu não estivesse habituado a viver nos dormitórios. A casa tinha um quarto e 2 salas, e a roupa de cama do quarto de hóspedes era completa. Ao entrar, disse ao Filipe: diz aos teus amigos para pararem de me mandar mensagens. A pessoa à minha frente murmurou imediatamente: ok. À noite, como era de esperar, não tinha recebido uma única mensagem. Suspirei de alívio. Depois de arrumar as coisas, o Filipe foi tomar banho enquanto eu estava sentada no sofá, a mexer no telemóvel. Estava tão absorta no telemóvel que nem me apercebi do som da água a parar. Isto até sentir o cheiro familiar de sabonete líquido. Instintivamente, virei a cabeça e vi o Filipe, com uma camisola de manga curta e calções, parado atrás de mim, a olhar para mim. O seu cabelo ainda estava molhado, e gotas de água escorriam-lhe pelas bochechas até à clavícula, depois encharcavam a zona da camisa sobre o peito. Estava claramente vestido, mas parecia estar sem roupa. Os meus olhos voltaram-se incontrolavelmente para baixo, perguntando-me: a silhueta do Filipe é assim tão bonita? Talvez o meu olhar fosse demasiado revelador, mas Filipe desviou subitamente o olhar. A sua voz estava um pouco rouca enquanto falava. Lucas, não me olhes assim. Recuperei os sentidos, o meu rosto aquecendo rapidamente. Não é que não tenha visto nada, não me interprete mal, tentei explicar, mas as minhas palavras só se tornavam cada vez mais confusas. Ao ver as orelhas vermelhas do Filipe, congelei durante alguns segundos antes de afirmar com firmeza: não vi mesmo nada. Não admitiria absolutamente que fiquei verdadeiramente hipnotizada pela sua silhueta por alguns segundos. É que somos os 2 homens, então como é que as orelhas dele puderam ficar tão vermelhas só de olhar para ele? O Filipe riu-se alto disso e depois lembrou-me seriamente: eu não disse nada. Segurei a voz por um instante, percebendo que não tinha mais nada para dizer. Disse: vou tomar um banho, e corri para a casa de banho. Fiquei na casa de banho um bom tempo antes de sair. Assim que saí, o Filipe olhou para mim. Ajeitei o pijama, sentindo-me estranhamente inquieta. Obriguei-me a mudar de assunto: vou voltar para o meu quarto. Filipe levantou a toalha na mão e disse: dormir com o cabelo molhado é desconfortável. Lucas, vem cá. 6. O cabelo molhado é realmente inconveniente. Aproximei-me e fiquei em frente ao Filipe, prestes a estender a mão. Levantou-se com uma toalha e empurrou-me de volta para o sofá. Sente-se, eu limpo para si. Quando percebi o que estava a acontecer, senti-o congelar, com medo de se mexer. O Filipe estava atrás de mim, o seu braço roçava a minha orelha de vez em quando. Pensei para mim que a distância entre o Filipe e eu era um pouco curta demais. Corando, avancei silenciosamente. Mas, no momento seguinte, senti aquele calor familiar por trás. Filipe voltou a inclinar-se, ainda mais perto do que antes, como se tentasse envolver-me no seu abraço. Estou a limpar o cabelo, o que estás a fazer? Disse com um sorriso distinto. Tinha tomado a iniciativa, o culpado reclamando primeiro. Fiquei em silêncio, mentalmente frenética. Quem estava a causar problemas? Não me atrevi a olhar para ele até o Filipe terminar de se limpar. Corei e sussurrei um suave obrigado antes de voltar rapidamente para o meu quarto. De volta ao meu quarto, rebolei na cama algumas vezes antes de o calor no meu rosto abrandar. Acho que sou um pouco volúvel. Há pouco tempo, achava o Filipe incrivelmente irritante, mas agora não acho que seja assim tão mau. Não conheço realmente o Filipe.
Havia muitos rumores na escola de que eu era o seu capanga, mas nunca os levei a sério e não me dei ao trabalho de esclarecer. Mas sempre fui uma pessoa despreocupada, por isso, passado algum tempo, não consegui compreender, simplesmente deixei passar. Só no terceiro fim de semana da estadia do Felipe é que finalmente percebi que algo estava errado. Durante esse tempo, fui-me habituando aos poucos à estadia temporária do Felipe. Nenhum de nós é um grande cozinheiro, por isso, depois de 2 dias a encomendar comida para levar, decidimos cozinhar as nossas próprias refeições. Compramos mantimentos online e seguimos tutoriais em vídeo. Na segunda vez que cortei acidentalmente a mão enquanto cortava legumes, o Felipe expulsou-me da cozinha. Colocou discretamente um penso na minha mão, pressionando-a suavemente com o dedo. A partir de hoje, o Lucas está proibido de entrar na cozinha. Recusei-me a aceitar a minha indignação e protestei, foi um acidente. Não me vou cortar da próxima vez. Ignorou-me e fechou a porta da cozinha depois de entrar. Frequentemente, tentei abrir a porta da cozinha na sala de estar. Assim que teimosamente consegui entrar na cozinha, o Felipe enfiou-me um saco de ervilhas nos braços e disse, deixe-te a importante tarefa de descascar ervilhas. Engasguei-me e sentei-me, descascando as ervilhas na minha mão como se o Felipe o estivesse a fazer. A comida inicial de Felipe não era particularmente boa. Estava mal passada ou muito salgada. Não tinha muito bom aspecto e os sabores eram muito diferentes. Mas não me deixou cozinhar nada, dizendo, vou fazer cada vez melhor. Espera por mim. Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele acrescentou, não te vou fazer esperar muito tempo. Estava um dia quente, e Felipe tinha suado durante toda a tarde na cozinha, mas falava num tom sério. O único som na sala era o do ar-condicionado. Talvez estivesse muito calor naquele dia, mas depois de o Felipe dizer, pude sentir claramente o meu coração acelerado. Felipe não estava a mentir, estava a tornar-se cada vez mais habilidoso na cozinha, chegando a dominar muitos dos meus pratos favoritos. Durante o dia, às vezes íamos juntos ao supermercado e outras vezes aconchegávamos-nos no sofá a jogar ou a ver filmes. Enquanto víamos filmes, segurávamos melancia gelada e discutíamos quem era o assassino. E depois, antes que nos apercebêssemos, adormecíamos juntos no sofá. Naquelas tardes tranquilas e sufocantes de verão, acordava frequentemente nos seus braços. Inconscientemente, aproximámo-nos mais durante esses dias. Ambos sabíamos o que estava a acontecer e estávamos dispostos a fazê-lo. Até àquele dia. 7. Na noite anterior, enquanto jogávamos, sussurrei, quero muito um guisado. O Felipe não respondeu, por isso presumi que não tinha ouvido e não levou a sério. No dia seguinte, quando acordei, o Felipe já tinha preparado os ingredientes para o guisado. Nesse dia, estava animada até ao momento em que começámos a comer. Não era o tipo de alegria que advém de comer algo delicioso, mas o tipo de alegria que advém de saber que uma palavra casual que eu disse não foi ignorada ou descartada, mas sim cuidadosamente cuidada e valorizada. Parece pretensioso, mas eu estava realmente feliz naquele dia. O Felipe tinha preparado muitos ingredientes. Ele primeiro escaldou a dobradinha e a carne para mim antes de começar a comer lentamente. Só quando vi os frutos do mar e os cogumelos shiitake na panela é que pensei instintivamente em colocá-los todos na minha tigela. O Felipe estava a responder a mensagens quando desligou o telemóvel e, sem se aperceber dos meus movimentos, pegou numa mão cheia de cogumelos com os pauzinhos e colocou-os na tigela. Assim, observei devorá-los sem pensar 2 vezes. Fiquei atordoada. Talvez o meu olhar fosse demasiado óbvio, por isso o Felipe assumiu que eu queria comer um pouco, por isso colocou o cogumelo acabado de colher na minha tigela. Aqui, os cogumelos shiitake são deliciosos. Experimente. Olhei para os cogumelos na minha tigela, peguei num lentamente e comi. O Felipe ainda me observava, aguardando a minha reação. Não olhei para ele, apenas sussurrei, lembro-me que não gosta de cogumelos. Não só não gosta deles, como Felipe tem uma forte aversão por eles, ele nem sequer lhes toca. Não conhecia muito bem o Felipe, mas lembrava-me claramente da sua antipatia por cogumelos. Já tinha convidado o Felipe para jantar e pedido um risoto com cogumelos. Depois de dar uma dentada, Felipe vomitou de imediato, com o rosto pálido. Soube então que o Felipe detestava cogumelos e não conseguia comer nenhum, muito menos dizer que eram deliciosos. Olhei para a pessoa que estava à minha frente, que se tinha enrijecido instantaneamente. Os meus pensamentos foram-se clareando gradualmente e eu disse com certeza, tu não és o Felipe. A panela quente tinha sido desligada e eu tinha perdido o apetite. Apenas esperei em silêncio pela resposta da pessoa. Passado um longo momento, a pessoa à minha frente disse em voz baixa, Lucas, desculpa-me. A culpa nas suas palavras era tão forte que não consegui falar por um momento. Pensando bem, depois de todo este tempo juntos, havia uma evidência clara de que a pessoa que estava à minha frente não era o Felipe. Como pôde alguém mudar tão drasticamente em tão pouco tempo? Eram os meus preconceitos que se repetiam na minha cabeça, o meu subconsciente a dizer-me que ele tinha razão, que me faziam ignorar tudo o resto. Até hoje, por causa de um pedaço de cogumelo, tudo ficou exposto, deixando-nos sem saída. Mas, mais do que tudo isto, queria saber outra coisa. Vários nomes continuavam a surgir na minha mente, e eu hesitava, quem és tu? Eu conheço-te. A pessoa à minha frente ficou ainda mais nervosa,
incapaz de falar durante muito tempo. Olhámos-nos em silêncio. Quando estava prestes a dizer, deixa lá, a pessoa à minha frente agarrou-me subitamente a mão com força. Ele implorou humildemente. Peço desculpa por isso. Posso contar-te daqui a alguns dias. Prometo que não farei nada para te magoar. Permaneci em silêncio. Um nome tornou-se gradualmente claro na minha mente, mas não tinha certeza. Finalmente, soltei-me da mão dele e sentei-me sozinha no sofá. Estou satisfeita. Não quero comer mais. Depois de ele terminar de limpar, juntou-se a mim. Simplesmente sentou-se na outra ponta do sofá, a uma grande distância entre nós. A intimidade que tínhamos partilhado nestes dias era como um sonho fugaz e belo, completamente desaparecido ao acordar. Ainda vivíamos juntos, mas tornámo-nos distantes e na defensiva. 8. Depois de uma noite assim, acalmei consideravelmente, não tão irritada como quando soube. Simplesmente não sabia como reagir a ele. Eu nem sabia como lhe chamar. Devo ainda chamá-lo de Filipe. Mas claramente não o chamava. Então, inconscientemente, evitei-o. Talvez a minha evitação fosse demasiado óbvia, e ele percebeu rapidamente. Certa manhã, quando estava a sair de casa, vi o pequeno almoço já posto na mesa da sala. Estava sentado no sofá, a olhar para o telemóvel, com uma mochila preta ao lado. Fiquei um pouco atordoada. Quando me viu sair, largou o telemóvel e olhou-me em silêncio. Não conseguia discernir a emoção nos seus olhos. Chamou-me, com a voz um pouco amarga. Lucas. O meu coração estava um pouco agitado, mas consegui manter a compostura. Tenho algo para fazer nos próximos 2 ou 3 dias, por isso talvez fique fora 2 ou 3. A minha mente ficou em branco e senti-me um pouco perdida. Olhou para mim durante muito tempo, como se quisesse dizer alguma coisa, mas apenas disse, devias alimentar-te bem ultimamente. Preparei comida no frigorífico. Não disseste que o chuveiro da casa de banho estava avariado? Troquei e não vaza mais. Abanei a cabeça inconscientemente, com a garganta engasgada, incapaz de dizer uma palavra. Por fim, atirou a mochila para o ombro, levantou-se, lançou-me um olhar profundo e saiu. No momento em que a porta se fechou, recuperei finalmente a razão. E então, uma onda de arrependimento invadiu-me. Esperei em casa durante 3 dias. Ele não voltou. Tinha dito claramente antes de partir que ficaria fora pelo menos 3 dias. Na quarta manhã, sentei-me no sofá. Às 9 horas da noite, não houve qualquer batida à porta e nenhuma mensagem no meu telemóvel. Às 10 horas, de repente, senti fome. Pisquei os olhos doridos, vesti a minha roupa e fui até à loja de conveniência no andar de baixo. A minha intenção original era comprar comida, mas acabei por olhar para as 6 garrafas de cerveja nas minhas mãos em silêncio, sem palavras. Amaldiçoei-me mentalmente por ter corrido para comprar a cerveja. Não bebo com frequência e não sou um grande bebedor, por isso, agora que fiquei sóbrio, deixei a cerveja de lado. Então, de repente, animei-me e comecei a arrumar a sala, chegando mesmo a encher a garrafa de água no rebento de bambu que estava ao canto. Olhei para o relógio, 10h50. Resmunguei um pouco irritado e sentei-me no sofá, olhando para a cerveja que tinha à minha frente. Finalmente, não resisti e abri a garrafa. Não me lembro se estava bêbado na segunda ou na terceira garrafa, mas lembro-me de estar sentado no sofá, a beber e a praguejar contra alguém. Depois de me mentir durante tanto tempo, não deveria estar zangado. Simplesmente saiu sem dizer uma palavra. Ele não pode simplesmente explicar-se a mim. Quanto mais pensava nisso, mais irritado ficava e mais magoado me sentia. Finalmente, não consegui conter as lágrimas. Estava tão bêbado, tão absorto nos meus pensamentos, que não ouvi a porta abrir. Até que soou uma voz. Lucas. Virei-me lentamente e vi alguém parado à porta, com a mochila pendurada ao ombro. Nesse momento, apareceu uma mensagem no meu telemóvel. Verifiquei a hora, 11h55. Olhei para ele, completamente alheio às lágrimas que me escorriam pelo rosto. Finalmente, suspirou, largou a mochila e caminhou até mim. Por causa do álcool, a minha mente estava um pouco lenta. Só quando me senti nos seus braços é que recuperei os sentidos, e as lágrimas pararam lentamente. Passou um braço à minha volta, o outro acariciou-me o cabelo suavemente, com a voz suave. Por que é que bebeu tanto? Está a sentir-se mal. Levou lentamente a mão ao meu olho e tocou-o delicadamente. Pare de chorar. O estímulo limpou a minha mente por um momento. Olhei para a pessoa que estava à minha frente e gritei deliberadamente, Filipe. A mão na minha cintura apertou-se de repente. Ouviu então dizer, um tanto friamente, eu não sou o Filipe. Ignorei e continuei, tu és. Depois de algumas idas e vindas, senti uma ligeira picada no canto da boca. A pessoa afastou-se rapidamente e voltou a inclinar-se no instante seguinte. Mas, desta vez, foi um beijo suave. Querida, estava enganada. 9. Ele não é, definitivamente, o Filipe. O Filipe nunca agiria assim, mas é precisamente porque não o é.
Ao vê-lo regressar, senti-me aliviada, e o álcool fez efeito, deixando-me incrivelmente sonolenta. De repente, algo me ocorreu e agarrei a gola da pessoa e obriguei-me a perguntar: por que é que me beijaste? Havia uma tensão escondida nas minhas palavras que eu nem sequer tinha percebido. A sala estava em silêncio. Esperei alguns segundos até que ele finalmente falasse. Gosto de ti, Lucas. Gosto de ti há muito tempo. Não me lembro do que disse, mas lembro-me de ele me pegar ao colo e me carregar para o quarto. Boa noite. No dia seguinte, depois de acordar, fiquei deitada na cama durante uma hora inteira, a processar o que tinha acontecido na noite anterior. Então, algo me atingiu, e o meu rosto ficou lentamente vermelho novamente. Depois de esperar mais 10 minutos, vesti-me e saí lentamente do quarto. Na sala, avistei imediatamente alguém parado perto da janela. Ouvindo a minha voz, virou-se, sorriu e chamou: Lucas. A temperatura, que tinha acabado de descer, rapidamente voltou a subir com aquela única palavra. Ainda um pouco envergonhada, inclinei a cabeça e murmurei uma resposta. A nossa relação tinha voltado a ser como era antes, embora algo parecesse diferente. Quando ele estava na cozinha, arranjava sempre desculpas para me juntar a ele, mesmo que não significasse nada. Quando nos tocávamos sem querer, ambos nos assustávamos e afastávamos ao mesmo tempo. Depois via as suas orelhas corarem. Continuávamos sentados juntos no sofá a ver filmes, mas, por vezes, enquanto nos encostávamos um ao outro, as nossas mãos entrelaçavam-se sem nós apercebermos. Nessa noite, recebi um telefonema. Quando a chamada foi completada, alguém chamou: Lucas. Demorei alguns segundos a perceber quem era. Um sorriso abriu-se lentamente nos meus lábios e, para esconder a minha timidez, fingi irritação. Estamos na mesma casa e tu estás a dormir ao meu lado. Por que me estás a ligar? Sorriu, com a voz um pouco desamparada. Querida, como podes ser tão pouco romântica? O meu rosto corou instantaneamente e murmurei baixinho: o quê, querida? Nem me disseste quem és e nem te confessaste a mim. Desde aquela noite de copos, ambos concordámos tacitamente em não falar mais sobre aquele beijo. Era como se tivesse a certeza absoluta de quem ele era, mas fingi ignorância. A pessoa do outro lado da linha pareceu não ter ouvido bem e perguntou-me com um sorriso: o que disse? Claro que não tive coragem de me repetir, por isso disse apenas: não grite. Não concordei. Nessa noite, dormimos com o microfone ligado, mesmo estando muito próximos um do outro. Pouco antes de dormir, de repente e sem razão, pedi-lhe: cante-me uma canção. Ele hesitou: podemos cantar outra coisa. Receio que não consigas dormir se eu cantar. Insisti: não, tenho de cantar. Depois de alguma discussão, cedeu. Mentiu-me, dizendo que cantava lindamente. Passámos um longo e feliz tempo juntos naquela casa. Não perguntei quando é que me diria quem era. Não mencionou a confissão embriagada que fez naquela noite. Só na semana anterior às férias de inverno é que decidimos partir. Tinha tomado a decisão na noite anterior, enquanto estava encolhida na cama a pesquisar como namorar. Os assuntos eram todos diferentes, mas uma coisa me chamou a atenção. Era namoro. Tive vergonha de o dizer diretamente, por isso apenas disse que estava aborrecida e queria sair. Falei a sério, mas ele percebeu rapidamente, sorrindo e olhando para mim. Lucas, vamos a um encontro. Virei a cabeça, em silêncio. Passado um momento, com o rosto corado, sussurrei: sim, vamos a um encontro. Foi o mesmo processo que tinha seguido online. Comemos, vimos um filme e, ao cair da noite, deambulámos sem rumo de mãos dadas. Parecia que nada era aborrecido quando se tratava dele. E depois, enquanto caminhávamos, ele colocou-me de repente um ramo de mosquitinhos nos braços. Quando entramos no condomínio, ele pegou na minha mão, inclinou-se, beijou-me e sussurrou-me ao ouvido: o encontro de hoje foi maravilhoso. E depois, sem esperar que eu dissesse nada, cantarolou uma canção. Aproveitámos bastante esse tempo. Durou até ao dia anterior ao fim das férias de verão. No dia seguinte, ele e eu regressaríamos à escola. Nessa noite, ainda estávamos ligados por microfone e, enquanto adormecia, de repente ouviu dizer: Lucas, amanhã conto-te tudo, está bem? Acordei de repente, apertando inconscientemente as mãos e sussurrando: sim. Mesmo já sabendo a resposta, não consegui evitar o nervosismo. Quando acordei no dia seguinte, ele tinha ido embora. Só o pequeno almoço na mesa me disse que o que tinha acontecido não era apenas um sonho. Depois do pequeno almoço, carreguei a minha mala para a escola. O portão da escola estava cheio de carros, por isso encontrei um canto para esperar com a minha mala. Um momento depois, alguém parou à minha frente. O cheiro familiar relaxou-me. A pessoa que estava à minha frente não disse nada, apenas me colocou uma garrafa de água na mão. Esperei um momento e depois perguntei deliberadamente: João. O João é o meu colega de quarto. A pessoa que estava à minha frente continuou sem dizer nada. Então chamei novamente o seu nome: Filipe. Senti a respiração da pessoa tornar-se subitamente mais pesada. Assim que sorri, ele inclinou-se e beijou-me. O seu beijo foi pontuado por uma suave mordidela,
e a sua voz ficou rouca e lasciva depois. Querida, és um mau rapaz. As minhas orelhas coraram quando o empurrei. Este tipo, aproveitando-se da altura, já estava a agir como bem entendia. Embora não me tenha importado com os olhares, ainda me senti um pouco tímida no portão da escola. Obriguei-me a ficar séria e disse que me contava hoje. Ele despenteou-me o cabelo e cantarolou. Quando estava prestes a falar, uma mão estendeu-se subitamente por trás dele e puxou-o para longe de mim. A pessoa agarrou-lhe o colarinho, e então uma voz, cheia de raiva e notavelmente parecida com a dele, soou: Santiago, como te atreves a tocar na minha gente quando eu não estou por perto? Fiquei atordoada. O meu primeiro pensamento foi: era ele. Santiago. Então percebi que era o Felipe. 10. Felipe foi seguido por vários outros. Não os reconheci, mas eram, sem dúvida, capangas de Felipe. Felipe ainda segurava Santiago pelos colarinhos. Franziu o sobrolho e disse: Felipe, solta-o. Conseguia ver o choque nos olhos de Felipe. Ele soltou-me, as suas palavras tremiam ligeiramente: Lucas, vem ter comigo. Ignorei a sua raiva. Estávamos a fazer tanto barulho que muitas pessoas se aglomeraram. Muito bem, então levantei um pouco a voz: Felipe, acho que precisas de explicar que somos apenas colegas de turma. O Felipe ia dizer algo quando Santiago, de repente, agarrou a minha mão. O seu tom era frio. Lembro-me que o Lucas era solteiro. O Felipe chegou até aqui. E eu gosto do Lucas e ando atrás dele. Não devia ser da conta do Felipe, certo? O corpo de Felipe enrijeceu visivelmente e o seu olhar voltou-se para mim. Lucas, não sempre gostaste de mim. Santiago apertou-me a mão de repente com mais força, e virou-se para me olhar com um sorriso. Os bolinhos que comemos esta manhã tinham vinagre a mais. Não estavam nada saborosos, estavam muito azedos. Ri-me e inclinei a cabeça para trás, rindo. Os olhos de Santiago ficaram ainda mais ressentidos de repente. Apertei-lhe a mão com delicadeza e olhei para o Felipe. Felipe, se fiz alguma coisa para te dar a ilusão de que gostava de ti, peço desculpa. Mas eu absolutamente nunca gostei de ti. Olhei para trás e vi que o segurança da escola tinha chegado. Se não for mais nada, vamos embora. Peguei na mão de Santiago e saí, sem olhar mais para os olhos vermelhos de Felipe. Não nos soltámos até chegarmos à porta do dormitório. Os outros dois colegas de quarto tinham chegado ontem cedo. Tínhamos causado tanta agitação neste momento que não tinha a certeza se eles tinham notado. Estava um pouco hesitante a entrar, por isso cutuquei o Santiago: entre primeiro. Santiago deu um passo em frente e bateu à porta. Quando ela se abriu, duas pessoas estavam lado a lado, bloqueando-nos à entrada. Mal conseguia distinguir quem era quem pelas roupas. Os dois cantaram em uníssono. Diz-me a verdade, quando é que aconteceu isso entre vocês os dois? Vocês os dois não costumam interagir, então como é que ficaram juntos de repente? Os meus olhos escureceram. O Santiago puxou-me para trás dele. Está um pouco cansado. Vou pagar-te um jantar noutro dia e depois conto-te. Só então nos deixaram entrar no dormitório. Nessa noite, nenhum dos meus colegas de quarto estava lá, e eu fiquei deitada na cama a sentir-me um pouco exausta. Eu tinha passado por tanta coisa esta noite. Primeiro, descobri que era o Santiago. Mesmo já tendo adivinhado antes, o momento em que foi confirmado foi ainda assim um enorme choque. E depois, ainda antes de estarmos oficialmente juntos, ele assumiu-se perante as minhas colegas de quarto. Pensei, impotente, que nem as telenovelas se atreveriam a ser assim. De repente, ouvi algumas batidas suaves na minha cama e as cortinas abriram-se. Olhei, atordoada, enquanto Santiago entrava calmamente, deitava-se e abraçava-me. Instintivamente, perguntei: por que é que não sobe? Beliscou-me a cintura e disse cautelosamente: vais ficar zangada. Eu sou o Santiago. Baixou os olhos, como uma jovem esposa que foi injustiçada. Vais deixar de gostar de mim depois de saberes que sou o Santiago. Pensei que ele estava a fazer de propósito. Mas mesmo assim respondi seriamente: não. Depois fui abraçada e beijada. Santiago perguntou novamente: não gostas mesmo do Felipe? Eu disse calmamente: não gosto. Ele insistiu: costumava ser muito simpático com ele e ouvi-o. Refleti sobre isso e percebi que isso poderia facilmente levá-lo a um mal-entendido. Não gosto dele. Só o ouvia porque o Felipe me ajudou uma vez no secundário. No liceu, era bastante retraído e não gostava de interagir com os outros por causa da minha cegueira facial. Na altura, havia um bully na minha turma que costumava implicar comigo. Um dia, quando eu estava a sair da escola depois do meu dever, ele bloqueou-me num pequeno beco atrás da escola. Brigámos, mas perdemos. Primeiro, espancou-me, depois tentou roubar-me a mochila e queimá-la. Os meus pais estavam ocupados na altura, e eu não lhes queria causar problemas, por isso segurei a mochila e recusei-me a soltá-la. Finalmente, o Felipe veio ajudar-me. Mais tarde, ajudou-me a expulsar o bandido. A partir daí, fiquei muito grato ao Felipe.
Até que descobri que eu e ele estávamos na mesma universidade. No início, o Felipe não era muito mau para mim. Durante algum tempo, fomos até como bons amigos. Mas não sei quando é que o Felipe se começou a distanciar de mim, chegando mesmo a assediar-me repetidamente. Não me preocupei em investigar mais a fundo e, como vi que o Felipe não queria falar comigo, deixei de me aproximar dele. Mas quando ele pediu ajuda, eu ainda o ajudaria se pudesse. Não fazia ideia de que os rumores sobre o nosso relacionamento se tornariam tão escandalosos. Depois de ouvir a minha história, o Santiago ficou em silêncio durante muito tempo. Mas o seu domínio sobre mim só aumentou. 11. Nessa noite, contei muito ao Santiago sobre os meus tempos de liceu. Referi o Felipe algumas vezes, mas a maior parte das vezes falava de mim. Adormeci no final da minha palestra. O novo semestre tinha começado muito agitado. Embora o Santiago e eu partilhássemos o mesmo dormitório, não estudávamos no mesmo curso. Muitas das nossas aulas eram diferentes, mas sempre que ele tinha tempo livre, vinha juntar-se a mim na aula e íamos comer fora. Éramos como um casal típico, abraçando-nos nos intervalos entre assuntos triviais. Mas o Felipe foi um pouco inesperado. Não o via há muito tempo desde aquele dia. A próxima vez que o vi foi quando estava a sair da sala de aula depois das aulas. Parou-me antes que eu percebesse que era ele. Ou até me ligou. Tinha perdido muito peso e todo o seu comportamento tinha perdido muita da energia. Quando me viu, veio ter comigo e disse: Lucas, quero falar contigo. Depois de um momento de hesitação, finalmente enviei uma mensagem ao Santiago. Conversámos num café no campus. O Felipe foi direto ao assunto, os seus olhos fitavam-me, mas parecia que estava a olhar através de mim para outra pessoa. Durante esse tempo, foste tão gentil comigo e ouviste-me porque eu já te tinha ajudado uma vez com o Sr. Gau, certo? Concordei. Isso lançou as bases. Se não fosse aquela vez, talvez não tivesse conhecido o Felipe. Olhei para ele seriamente. Felipe, estou-te muito grata, e ainda estou. Os dedos de Felipe tremeram. Estás só grata a mim? Sim. Sorri como se me estivesse a lembrar de algo. Na verdade, sempre pensei que éramos apenas amigos. O Felipe pareceu lembrar-se de algo também, e a sua expressão assumiu um tom de autodepreciação. Sabe por que é que me distanciei de si de repente naquela altura? Antes que eu pudesse dizer alguma coisa, ele continuou, porque percebi que os meus sentimentos por ti pareciam diferentes e fiquei assustado. Percebi o que o Felipe queria dizer quase antes de ele terminar. Interrompi-o: não adianta falar sobre isso agora. Felipe encarou-me teimosamente: se eu não o tivesse feito, se tivesse sido mais corajoso, estaria agora ao teu lado. Olhei-o atentamente e respondi com firmeza: não. Estou grato pela ajuda dele naquela altura, mas não me apaixono por ninguém que me ajude. Os sentimentos são difíceis de explicar. Se o Felipe não me tivesse tratado assim depois, acredito que teríamos sido bons amigos. Percebendo a minha certeza, o Felipe calou-se. Finalmente, virou o rosto e disse: vai-te embora. Então fui-me embora. Assim que saí pela porta, fui recebido por um abraço familiar. No momento seguinte, a minha mão foi segurada, e Santiago resmungou: do que é que estás a falar? Há quanto tempo? Ocorreu-me um pensamento e apertei a mão de Santiago. Santiago, disseste que gostas de mim há muito tempo. Quando é que começaste a gostar de mim? Não me olhou nos olhos, apenas virou a cabeça. É o meu segredo. Como ele não me disse, eu não podia perguntar, por isso simplesmente desisti. Nesse fim de semana, levámos os nossos colegas de quarto para jantar. Como não consigo aguentar o álcool, não bebi muito e, no final, foi o Santiago que se embebedou. Os meus dois colegas de quarto saíram primeiro, e o Santiago pegou na minha mão e caminhou lentamente de volta para a escola. A meio do caminho, Santiago agachou-se de repente à minha frente. Inclinou ligeiramente a cabeça para me olhar. Querida, eu carrego-te de volta. Tentei argumentar com o bêbado: Santiago, estás bêbado. O Santiago agachou-se teimosamente à minha frente, esperando que eu subisse para cima. Com uma ligeira resignação, subi para cima. A minha preocupação era desnecessária, Santiago caminhava com firmeza, carregando-me às costas. Mas o pequeno segredo que partilhara antes foi completamente esquecido no seu estado de embriaguez. A primeira vez que nos encontramos foi no dia do caloiro. Esbarraste comigo com a tua mala. Estava calor, a tua cara estava vermelha e os teus olhos eram grandes e lindos. Pediste desculpa rapidamente depois de esbarrar em mim. Fiquei surpreendido por estarmos no mesmo dormitório, mas não me reconheceste. Eu sabia que havia algo de errado contigo. O Santiago falava muito. Disse que eu esbarrei nele 3 vezes nesse dia, mas não me reconheceu nenhuma. A segunda vez foi ao almoço, no refeitório. Ele estava atrás de mim na fila e, depois de eu ter apanhado a minha comida, alguém me empurrou. A borda oleosa da minha tigela roçou nas suas roupas. A terceira vez foi quando estava na fila para levantar o cartão da água. Pisei-lhe o pé. Santiago riu-se enquanto falava. Estava zangado e a achar graça, imaginando quando é que este colega de quarto idiota me notaria. Não só não se apercebeu,
Como quando voltou para o dormitório nessa noite, reclamou connosco por termos barrado em 3 pessoas. Na verdade, desde esse dia, não consigo tirar os olhos de cima de ti. As emoções do Santiago embriagado eram mais visíveis do que o habitual. Ele afundou. Eu queria falar contigo, mas o Felipe estava contigo. Foste tão simpático com ele. Todos disseram que gostavas dele. Ao ouvir isto, não pude deixar de lhe acariciar a orelha. Não gosto dele, gosto do Santiago. Santiago ficou subitamente zangado. Gostas tanto dele, mas ele não é nada simpático contigo. Assim, o Santiago conheceu o Felipe através dos amigos e começou a sair com ele regularmente. Perguntei porquê, e ele pareceu um pouco convencido. Para eu poder ver o Lucas mais vezes. Eu ri-me. Então, repeti-lhe ao ouvido, eu só amo Santiago. Vi então as orelhas de Santiago, de um vermelho intenso. A brisa da noite de verão era tão agradável no meu corpo, e Santiago carregava-me com firmeza. Sentei-me nas suas costas, ouvindo-o contar uma longa viagem de amor.